A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online. E hoje, na lição de número 9, nós vamos falar sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. E eu quero fazer bem diferente hoje. Hoje nós vamos fazer mais um bate-papo do que uma aula de determinadas exposições. Porque é o seguinte, para nós falarmos dos desigrejados, nós precisamos olhar para nós como igreja, certo? Qual é a nossa situação, qual é a nossa posição. Nós precisamos olhar pela visão daqueles que estão fora da igreja, que estão, entre aspas, tendo comunhão sem estar dentro da denominação. E nós precisamos ver quais são os erros deles, os nossos erros, aonde nós podemos chegar num denominador comum. Então eu quero te convidar a estar conosco nesta aula. E eu quero fazer um convite para você. Você que está conosco, assiste os nossos vídeos, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. O nosso canal tem o intuito de pregar a palavra do Senhor, trazer estudo bíblico, né? Então siga o nosso canal. Clica aí no botão se inscrever, se inscreva, seja um dos nossos participantes, participe do nosso canal. Também deixe aí o seu joinha, isso nos ajuda muito junto ao YouTube. Deixe sua mensagem, coloque lá, #estou presente, certo? Diga de onde você é. Se tiver alguma pergunta, pode deixar que nós vamos respondendo no meio do caminho, tá bom? Então Deus te abençoe muito. Também no nosso canal no Instagram, tá aqui na descrição o nosso arroba PR Emerson Santos. Lá nós temos estudos, nós temos também orientação para os professores de escola dominical. Aqui no YouTube eu dou aula. No Instagram eu te ensino a dar aula. Então eu te espero lá conhecendo o nosso trabalho. O texto áureo da lição de número 9 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Olha só, já parando aqui no nosso textual. Quando nós lemos lá Hebreus, certo? Hebreus já está no final, sendo escrito lá no finalzinho, certo? Da era apostólica. O escritor aos Hebreus já vai identificar que já existe um número de irmãos que não é frequente, a sua presença não é recorrente dentro do culto cristão. Então nós vamos entender duas coisas. Primeiro, existe um culto, existe uma liturgia, existe um lugar de culto, existem oficiais de culto. Tudo que nós vamos encontrar só nesse texto aqui, certo? Só no texto áureo. Você vai entender que existe um lugar, porque ele não pode deixar, certo, a congregação, se a congregação não existe. Existe um costume, ou seja, existe uma liturgia, existe um padrão, mas também existe alguém que admoesta, ou seja, é alguém que está ensinando com brandura, às vezes com rispidez. Existe alguém que admoesta. Então veja bem, os pressupostos, que nós vamos falar daqui a pouco dos desigrejados, cai por terra somente nesse texto. Por quê? Existe uma congregação, existe um costume, uma norma, uma doutrina, e existe também alguém que admoesta. Mas por que a questão dos desigrejados é tão preocupante? Porque a verdade prática vai dizer que esses desigrejados, eles estão o quê? Estão se desvirtuando da verdadeira fé cristã, do propósito de Deus, que é estarmos juntos e reunidos no mesmo lugar. Então vamos para a nossa lição, vamos para o tópico 1 e nós vamos ver qual o motivo, qual a preocupação que nós temos com os desigrejados. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: a visão e prática do movimento dos desigrejados. E nós vamos ter dois subtópicos. Primeiro,
o ensino anti-institucional. E o segundo, um ensino anticlerical. Nós precisamos, antes de falar qualquer coisa sobre o movimento dos desigrejados, nós precisamos pontuar qual é a visão dos desigrejados, certo? O que eles pensam? Por que eles agem assim? E nós levantamos aqui 6 pontos a respeito da ideologia, do pensamento dos desigrejados. São os que ele pensa. Primeiro, que Cristo não deixou nenhuma forma de igreja, nenhuma instituição, nenhuma organização. Na visão deles, não existe um movimento que Cristo deixou. Segundo, no primeiro século, já no começo do cristianismo, os líderes da igreja se desvirtuaram, certo? Perderam o foco da missão de Cristo e constituíram uma igreja, certo? E nessa igreja elaboraram ofícios, sacerdócios e dízimo, e tudo isto foi criado pelos apóstolos, na ideia deles. Terceiro ponto, a reforma, certo? A reforma protestante trouxe para a igreja novamente o resgate da palavra, tudo, tirando boa parte daquilo que a igreja do primeiro século, que Constantino, né, implantou na igreja. Então, a ideia deles é esta, que a reforma corrigiu uma série de erros, mas perpetuaram outros, principalmente a ideia de congregar em um lugar só, uma igreja institucionalizada, as denominações, certo? O prédio onde nós devemos nos reunir para adorar o Senhor. Quarto ponto, a igreja verdadeira não tem templo. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não tem templo, não tem cultos regulares, não tem líderes, não tem dízimo, não tem comunhão, como nós vemos nas nossas igrejas. Então, na ideia deles, não existe isso. Quinto, de acordo com Jesus, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar presente, segundo Mateus, capítulo de número 18. Tá? Então, veja bem, e tem um 6º ponto que eu coloquei aqui. A igreja, como organização humana, tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, prestando um desserviço ao evangelho. Então vamos ver. A ideia deles é que quando Jesus morreu, certo? Ele não deixou nenhuma instituição, certo? Ele não deixou nenhuma denominação. Eles são contra as denominações, eles são contra os líderes religiosos, são contra a instituição, né, denominacional, contra dízimo, ofertas. Ou seja, na grande maioria dos desigrejados, nós vamos ver 3 problemas dentro deles. Primeiro, os semi-desigrejados. Esse é um movimento, certo, que nós começamos a ver ele no final da década de 90, início de 2000. A década de 80 e a década de 90 foi marcada por um grande avivamento, um grande crescimento das igrejas, principalmente, né, nível de missão, pregação evangelística. Então as igrejas estavam andando a pleno vapor. No final da década de 90, certo, com o surgimento de muitos ministérios neopentecostais, nós já vamos ver alguns escândalos envolvendo dinheiro. Muita gente começa a perder o pique daquela marcha. Quando entra o ano 2000, nós vamos ver claramente aqui no Brasil um movimento que nós víamos nos católicos na década de 70, década de 80. Que movimento é esse? Dos fiéis não praticantes. O censo de 1990, deixou bem claro que mais da metade dos católicos, daqueles que se diziam católicos, eles eram não praticantes. O que quer dizer isso? Que eles não iam regularmente às missas, aos trabalhos religiosos. Tudo bem, isso foi um escândalo. Ok. Quando nós chegamos no censo de 2000, nós encontramos que um terço dos protestantes
também eram não praticantes. O que isso quer dizer? Que eles se denominavam protestantes, né? Suas denominações, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é Amor, só que eles não tinham o ritmo de culto. Eles iam nos dias de festa, nos trabalhos especiais, alguns iam de ceia em ceia, mas passavam um mês ou o período entre as ceias sem congregar. Então nós começamos a ver já o surgimento desse primeiro grupo, certo? Os semi-desigrejados, né? Eles frequentam de vez em quando, mas eles não têm uma rotina, eles não estão no culto todos os cultos, ou 1, 2 vezes por semana, eles não estão. Segundo, os feridos, certo? Os feridos. Muitos deixaram de congregar, deixaram da comunhão da igreja, porque eles estão machucados. Líderes, denominações, grupos de irmãos feriram com palavras, perseguições, situações aconteceram e essas pessoas foram se afastando, até de tal maneira que eles não perderam a fé, certo? Eles não perderam a fé, mas eles estão machucados com escândalos dentro da igreja, adultérios, roubos, situações que aconteceram e fizeram o quê? Que essa pessoa se retraísse, ele voltasse atrás, ele mantém a sua fé, ele ainda crê no Senhor, ele procura viver uma vida santa, uma vida justa, mas o que acontece? Ele não acredita mais na instituição. Por quê? Por causa de pessoas, por causa de situações que o feriram, tá? E nós temos o terceiro grupo, que são os desigrejados literais. São pessoas que, devido a esses movimentos, aí nós começamos a pegar dessas pessoas a partir de 2010, que com o advento aí da tecnologia, cultos online, né, e também hoje muita informação é bom, irmãos, ou você está tendo informação é bom, mas a informação para quem não a suporta, ela pode causar danos, certo? É a mesma coisa você pegar uma criança novinha, 3, 4 meses, dar uma feijoada para ela. Feijoada é uma coisa ótima, mas para quem não está preparado, ela pode causar reveses. Então essas pessoas, eles acabaram optando por quê? Por ser crentes em casa, tá? E daí vai surgir aquelas teologias, né? De eu sou a casa, eu sou o templo, eu não preciso das instituições, eu não preciso de liderança. Paulo já vai começar a enfrentar, né, esses problemas na igreja de Corinto, porque ele vai dizer que um grupo dizia que era de Paulo, outros era de Pedro, outros era de Apolo e outros era de Cristo. Os 3 grupos primeiros, Paulo, Pedro e Apolo, são difíceis, mas o pior grupo é aquele que se diz de Cristo. Por quê? Porque ele vai dizer que ele não aceita a ordem de homens que, segundo a palavra de Deus, Atos capítulo 6, Efésios capítulo 4, versículo 11, e outros textos, o próprio Jesus chama a si os seus discípulos e os denomina de apóstolos. Então, qual é a ideia? Que esse grupo, ele não aceita nem a igreja como instituição, certo? Templo, denominações, e muito menos o clericalismo, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros constituídos. E o que estes vão fazer? Estes vão tomar a decisão de servir a Deus em casa, certo? Servir a Deus em casa. Então, quando nós olhamos para esta questão dos desigrejados, né, os posicionamentos deles, os 3 tipos, né, o semi-desigrejado, o machucado e o desigrejado propriamente dito, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas que tiveram uma má impressão da igreja, sofreram na igreja. Tá? Então, boa parte da culpa de existir a questão dos desigrejados é nossa como igreja, é nossa como líderes, certo? Só que isso nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. Mas o que você precisa entender? Que os desigrejados são pessoas que, por um motivo ou outro, se feriram, se entristeceram ou ouviram um evangelho
que não tem nada a ver com o Senhor. Qual o meu objetivo? Qual o seu objetivo? Olhar para esses desigrejados, não com acusação, não brigando com eles, mas olhar para eles com um olhar de amor, imaginando como nós podemos fazer para restituir a fé dos nossos irmãos. Agora presta atenção. O nosso segundo tópico, ele vai falar sobre a natureza da igreja neotestamentária. Nós vamos abordar dois aspectos da igreja. Primeiro, a igreja como um organismo. Segundo, a igreja como uma organização. Dois lados do mesmo projeto de Deus chamado igreja. O que nós vamos olhar? O que nós vamos entender? Que primeiro, Jesus disse, o próprio Jesus disse, Mateus capítulo 16, que ele edificaria a sua igreja. Sobre quem? Sobre a pedra. Quem é a pedra? Ele é a pedra. Ele edificaria. Jesus usa a palavra igreja. O que é igreja? É uma reunião de pessoas chamadas para fora, para se reunir, para estar em um determinado lugar. Então, o próprio Jesus vai utilizar a palavra eclesia, certo? Que quer dizer exatamente este lugar. E nós vamos ver que dentro desse lugar, certo? Nós vamos ter ensino, nós vamos ter comunhão, e esta igreja é a responsável por cuidar dos seus fiéis, daqueles que estão presentes. E de tal maneira é isso que Jesus vai deixar claro, certo, a necessidade disso. Por quê? Porque lobos viriam. E nós vamos ver, ó, eu vou ler para você aqui, o que surgiu na igreja do Antigo Testamento. E por isso é necessária a igreja. Vai ter a questão dos livres pensadores, gnósticos, judaizantes, nós vamos ver isso, certo? Nós vamos ver a questão dos libertinos, dos desobedientes, dos que seguiam as doutrinas de Balaão, Jezabel, dos nicolaítas. E aonde está isso? Segundo João, versículo 10, Romanos 16, 10, 1 Coríntios 5 e 11, 2 Tessalonicenses 3 e 6, 3 e 14, Tito 3, 10, Judas 4, Apocalipse 2, 6 e também do versículo 14 a 15. Fica claro que existia um lugar para ensino, um lugar para cuidado, um lugar que as pessoas se reuniam para estarem juntas, aprendendo e refutando estas questões que estavam aparecendo. Tá? Outra questão importante é que para estar na rocha, eles precisariam de auxílio, de ensino, ok? Por quê? Porque as doutrinas que eu falei acima, judaizantes, nicolaítas, os livres pensadores, gnósticos, eles eram muito persuasivos. E, por outro lado, era necessário um ambiente de fé e um ambiente de ensino da palavra. Tá? Jesus também instituiu a igreja para que houvesse o quê? Discipulado. Foram as palavras de Jesus. Mateus 28, Marcos 16, que a pregação da palavra, ela era acompanhada de discipulado. E desde que o tempo é tempo, que o mundo é mundo, o discipulado, e na época de Jesus era assim, ela era promovida por um mestre, certo? Que era seguido pelos seus discípulos, do hebraico talmidim. A palavra talmidim, ela quer dizer assim, aquele que segue as pisadas do mestre, ou aquele que recebe a poeira do pé do mestre, ou seja, alguém que está tão perto do mestre que ele recebe os seus ensinos, recebe a poeira dos seus pés. Ou seja, existia uma instituição de ensino. E também dentro dos textos do Novo Testamento, e Jesus mesmo vai deixar bem claro, Mateus capítulo 18, que havia uma atmosfera de disciplina. O que é disciplina? É correção, certo? Correção do irmão
que fraquejou na fé, daquele que não está andando de um processo cabível dentro do evangelho, da palavra do Senhor. Então veja, a ideia da igreja é que ela seja um lugar de ensino, um lugar de cuidado, seja um lugar de ensino, de discipulado, mas também de disciplina. E quando nós vamos aí entrando no Novo Testamento, Atos capítulo 2, nós vamos ver o quê? Que os apóstolos, veja, são os apóstolos, não são os pais da igreja, os pais apostólicos, não, são os apóstolos. Vendo a necessidade, certo? A necessidade por causa do crescimento da obra, o que ele vai fazer? Ele vai separar diáconos, começa com a separação de diáconos, certo? Então ele vai separar obreiros dignos, aptos a dar continuação, vai dar continuação à obra que eles estão fazendo. Quando nós chegamos em Atos, capítulo número 15, nós vamos ter o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? É uma reunião de pastores e obreiros, uma reunião de pessoas que têm um único objetivo, de tratar as coisas do reino. E quando nós vamos para Atos 15, nós vamos ver que nós temos pastores, nós temos diáconos, nós temos presbíteros e ainda temos os apóstolos, certo? Os apóstolos ainda estão vigentes nesse período, eles ainda vivem. Então, ali nós já vemos uma instituição formada. Por quê? Porque a ideia da igreja de Paulo, Pedro, né, é que fossem sendo formados homens capazes, segundo Timóteo, primeiro, segundo Timóteo vai falar muito disso, a carta de Paulo a Tito, Pedro fala disso também, que os obreiros são homens dignos de serem chamados para cuidar da obra do Senhor. Então, a igreja como organismo, ela vai crescendo naturalmente, certo? Ovelhas gerando ovelhas. A igreja como organização, ela precisa ter parâmetros, metas, disciplinas, regras, cada uma tem a sua disciplina, a sua doutrina, a sua forma de ser. Eu sempre falo, se você está numa igreja, se você aceitou estar numa igreja, que é proibido cortar cabelo, usar saia, homem usar terno rachado, você não use, porque você aceitou estar aí, você aceitou estar, né, com essas pessoas. Então isso faz parte da doutrina da sua igreja. Se você na sua igreja, você não tem esses costumes, certo? Você pode, corta cabelo, pode usar calça, o homem pode usar o tipo de paletó que quiser, usar o cabelo que quiser, aí faz parte da doutrina da tua denominação. Isso faz parte da organização, porque cada pessoa se sente bem em um determinado lugar. Então, os desigrejados, eles olham para o organismo e para a organização e eles não conseguem se ver e não conseguem ver Deus dentro desses movimentos. Ou seja, eles amam o noivo, mas odeiam a noiva, certo? Eles amam Cristo, já é um meio caminho andado, mas eles odeiam aquilo que Cristo deixou. O que ele deixou? A sua igreja. E ele deixa muito claro que ele vai vir buscar o organismo, certo? A organização. As igrejas estão divididas em denominações, mas isto não deprecia uma ou outra. O que isso faz? Isso faz entender que como a igreja é viva, ela tem os seus vários aspectos. Olha só, eu tenho um copo d'água aqui, certo? Eu tenho um copo d'água. Quando eu vou tomar essa água, o que eu preciso fazer? É todo um trabalho mecânico. Órgãos diferentes, sistemas diferentes estão trabalhando. O cérebro fala para minha mão, fecha. E ele fala para minha boca, abre. Tá? O mesmo cabeça que fala para a mão, fecha, fala para o cérebro, abre. Agora imagine só, se a boca falasse para a mão, o que o cabeça mandou você fazer? A mão diria, fechar. Mas a boca diz, ele me mandou abrir. Quem está certo? Né? Ia ficar naquele impasse. E olha só,
existe todo um tempo que músculo, nervos, sistema nervoso central, toda uma operação para que esse movimento seja perfeito. Não muito rápido, para mim não ficar com a boca aberta esperando a água, nem muito não muito devagar, para mim ficar com a boca aberta esperando a água, nem muito rápido para que no meio do caminho eu possa molhar todo o rosto. Então existe toda uma organização dentro do organismo. E aqui já no nosso último tópico vai dizer a importância e a necessidade da igreja, certo? Os dois subtópicos, a igreja como família de Deus, a igreja como testemunha da salvação. Por que nós precisamos da igreja? Porque comunhão não fala simplesmente de estarmos no mesmo lugar, fala de estarmos no mesmo propósito. Existem divergências? Existem. Divergências de pensamentos? Existem. Mas dentro da igreja é preciso que haja comunhão. Veja bem, quando nós estamos na Santa Ceia, e eu vivo muito isso, certo? Muitas vezes nós temos irmãos que por causa da sua muita idade, por causa das enfermidades, já não podem mais participar da ceia de forma comunitária. Então eu levo ceia individual para eles. E na ceia coletiva existe toda uma atmosfera de adoração, de comunhão, de serviço, aonde o teu dom acrescenta na minha vida, a minha vida acrescenta na tua. Existe uma atmosfera de relacionamento. Nós precisamos compreender que a igreja como organismo, ela é interdependente, certo? Ela é interdependente e é necessário que haja organização dentro do organismo. Então, dentro da ceia comunitária, nós temos o nosso culto, lá no final do culto nós iniciamos a liturgia da ceia, tá? E nesta ceia nós temos um cálice, nós temos um pão, certo? Que é servido. Existe pessoas que servem, certo? Ministram a ceia, o pastor faz a leitura, ora, abençoa, aqueles alimentos ali, o pão e o cálice, e eles vão sendo entregues. E todos vão tendo comunhão. Existe choro, existe alegria, existe contentamento. Quando eu vou levar a ceia para os irmãos que estão acamados, enfermos, por mais que ali nós oramos, lemos um texto, conversamos com os irmãos, eu sempre paro um tempo conversando com os irmãos, a gente consegue ver que não é a mesma coisa. Eles se alegram por estar participando do corpo, porque é o mesmo pão que foi servido na igreja, eles estão participando também, mas eles sentem falta da comunhão, aquela atmosfera de adoração, tá? Aquela atmosfera de presença, aquela atmosfera de estar junto, a atmosfera de família. Família essa que Paulo vai dizer que nós somos famílias de Deus. Efésios 2,19, ou seja, aquela comunhão. Eu sou pastor de igreja há 21 anos, já moro fora da minha cidade há 16 anos. Tá? E todas as vezes que eu chego numa comunidade, chego numa igreja nova, eu sou abraçado, certo? Não só eu, mas todos os que chegam são abraçados para quê? Para que eles ingressem na família, façam parte da família. Dentro da família existe briga? Sim, existe briga. Na tua, com certeza, tem também. Todas têm divergências, pensamentos. Eu prefiro mais a amizade do fulano do que a fulano. Isso existe, não adianta tapar o sol com a peneira. Mas isso não pode impedir o nosso relacionamento com Deus. Veja bem, quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, certo? Como família, nós olhamos para a cruz. E a cruz tem a sua trave vertical e a sua trave horizontal. A trave vertical fala do relacionamento do homem com Deus. A trave vertical fala do relacionamento entre nós. E aonde está a igreja? A igreja está exatamente na junção, certo? Aonde a trave vertical e a trave horizontal se juntam,
aí nós temos a igreja, aonde o nosso relacionamento com Deus, aonde o nosso relacionamento com os nossos irmãos, ele fica evidenciado. É aí que está a igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma família, nós vemos uma comunhão, nós vemos uma comunidade, nós vemos um lugar de relacionamento. E isso vai testemunhando o quê? Que existe um mover de Deus naquele lugar. Existe salvação, existe reconciliação, existe presença de Deus naquele lugar. Então nós precisamos, irmãos, ter isso em mente e colocar isso para os nossos alunos, o pessoal da nossa igreja, a necessidade de congregar, de estar na presença do Senhor, porque é esta presença que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E a questão dos desigrejados, como que nós tratamos isso? Nós tratamos os desigrejados com amor, com respeito, com carinho, tentando curar as feridas, tirar-lhes as ideias equivocadas, orando por eles, para que o Senhor venha, age e trabalhe na vida de cada um. Tá certo? Deus te abençoe, te espero na nossa próxima aula.